é o 21, aleluia, Jesus, a palavra, a qual foi o tema dessa festividade. E quando a irmã me falou, aleluia, Jesus, Deus logo colocou uma mensagem no meu coração. Aleluia, Jesus, eu creio que Deus, Ele vai falar aos nossos corações nesta noite. O Evangelho de João, e o capítulo, e o versículo, que achou a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu. E outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque já estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque já não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. E disseram-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede, e a terra cheia de 153 peixes, sendo tantos que a rede não se rompeu. Aleluia, Jesus. Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pode se assentar, igreja, batendo palma e glorificando o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, nesta noite eu quero trazer uma mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. E quando eu li este texto, o Senhor falou uma coisa para mim: a graça que restaura, ou restaurado pela graça. Aleluia. E nessa noite eu quero compartilhar com a igreja a história de Pedro, o apóstolo de Cristo. Quem era este homem? E quem foi este homem? Eu acredito que todos nós que estamos aqui presentes nessa noite carregamos um pouco deste homem debaixo da nossa pele. Eu acredito que todos que estamos aqui nessa noite carregamos um pouco desse apóstolo dentro do nosso coração. Todos nós que estamos aqui nessa noite temos a essência do apóstolo Pedro dentro de nós. O apóstolo Pedro era um homem de muitas personalidades, um homem imprevisível, um homem de vários temperamentos. E a palavra do Senhor vai dizer que o primeiro encontro de Pedro com Jesus foi a
Mas ele vai chegar a um certo ponto que ele vai olhar ali 2 barcos parados. E ao lado desses barcos vão estar 4 homens: Pedro, Tiago, João e André. E após uma noite de pesca, nada eles tinham apanhado. Então eles lavavam as suas redes. E acredito eu que no semblante daqueles homens era um semblante de frustração, era um semblante de desânimo, um semblante de tristeza, um semblante daquele homem que saiu para fazer algo e não concluiu a sua missão, que saiu para pescar e nada apanhou. E este era o cenário. Jesus pregava e aqueles homens estavam ali com o seu semblante cabisbaixo. Só que a palavra do Senhor vai dizer que não foi eles que viram Jesus, mas foi Jesus que viu aqueles homens. A palavra do Senhor não vai dizer que foram eles que foram até Jesus, mas foi Jesus que foi até eles. E eu acredito que a multidão, quando olhava para Pedro, eles conheciam Pedro. A palavra vai dizer que Pedro não era um homem de muitos estudos, não era um homem de muitas qualidades, não era um homem, aleluia, Jesus, que se chamaria para ser um líder, não era um homem de muita influência. Eu acredito que eles olhavam e viam apenas um pescador, e não vai passar disso. Vai ser como seu pai, cresceu, ficou velho e continua sendo pescador. Só que Jesus, quando olhou para aqueles homens, ele viu algo que o homem não pode enxergar. Quando Jesus olhou para Pedro, Tiago, João e André, ele viu algo que a vista humana ninguém pode enxergar. Porque Jesus não chamou Pedro pela sua qualidade, Jesus não chamou Pedro pela sua eloquência, Jesus não chamou Pedro pela sua aparência. Enquanto alguns criticavam, Jesus olhou para o potencial que tinha dentro daquele homem. Para dentro do coração dele, e já viu a essência de um líder. E sabe o que eu quero dizer esta noite? Que quando Jesus ele te escolheu, quando Jesus ele te chamou, ele não te escolheu pela tua aparência, ele não te escolheu pela tua eloquência, ele não te escolheu pela tua qualidade, mas se Jesus ele te chamou, é porque ele viu potencial dentro de você. E se você está nessa noite, é porque ele tem uma obra na tua vida, é porque ele tem uma chamada dentro do teu coração. Hoje muitos olhavam e poderiam não ver nada. Eu sei que tem muitos aqui que vieram do mundo assim como eu, e que quando as pessoas olhavam lá fora falavam: esse não vai passar o que é. Mas quando Jesus te viu, ele viu o potencial que tinha dentro de você. Quando Jesus te viu, ele já colocou logo uma chamada na sua vida. E quando eu olho para isso, eu vejo Jesus entrando dentro do barco de Pedro. Pedro, vamos pescar. Pedro fala: Jesus, não apanhamos nada, não pescamos nada. Pedro, vamos pescar. Então o cenário ele vai começar a mudar. Aleluia, Jesus, a palavra vai dizer que através do grande milagre, eles vão reconhecer que Jesus é o mestre. Eles vão reconhecer que sobre aquele homem tinha poder. Então as redes elas vão se encher, a pesca maravilhosa. Quando Pedro ele vê aquilo, ele cai por terra e fala: mestre, se afasta de mim, pois sou homem pecador. Jesus fala: levanta, Pedro, porque hoje eu vou tirar as redes da sua mão. Você não vai mais pescar peixe. Hoje eu vou te dar novas redes. Tu serás um pescador de homens. Eu tiro a ferramenta de trabalho e coloco uma palavra na tua vida. Eu tiro a rede de pescar peixe e coloco uma nova ferramenta nas suas mãos. Então a vida daqueles homens vai começar a mudar a partir deste momento. E a partir deste momento, até o final da vida de Pedro, eu começo a ver este homem com várias personalidades. Quem era este homem? Foi um homem que, quando ouviu o milagre, ele logo abriu as portas da sua casa para Jesus. Quando ele viu, aleluia, Jesus, o mestre operando, ele já abriu logo as portas da sua casa. Jesus, passa a noite na minha casa. Jesus opera o primeiro milagre perto daquele homem. Ele vai curar, Senhor Jesus, a sua sogra. E após ele curar a sua sogra, ele vai começar o seu ministério. Ele vai ajudar para si 12 homens. Só que quando eu olho, aleluia, Jesus, para o ministério de Jesus, Pedro, ele vai se destacar. Em todas as listas que tem o nome dos apóstolos,
Pedro é aquele homem, aleluia, Jesus, que a sua fé vai ser capaz de fazer ele ser ousado e andar sobre as águas. Mas ao mesmo tempo que ele anda sobre as águas, aleluia, Jesus, o medo toma conta e faz ele afundar, aleluia, Jesus. Pedro é aquele homem que pela revelação divina, ele vai ter um contato com Deus, aleluia, Jesus, e ele vai ter a revelação de quem é Cristo. E quando ele fala, tu és o Cristo, Jesus novamente revela a sua chamada. Pois bem, tu és Pedro, e sobre essa igreja, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Mas Pedro também é aquele homem que por impulso ele vai deixar Satanás usar, aleluia, a sua boca. Tu não vai para a cruz, Senhor Jesus, porque eu não vou deixar para trás de mim, Satanás. Pedro é um homem imprevisível. Pedro é um homem de várias personalidades. Se fosse nos dias de hoje, eu falar que aquele homem era bipolar. Se fosse nos dias de hoje, eu falar que aquele homem ele tinha um problema emocional, aleluia, Jesus. Mas Pedro, dentro de si, ele tinha uma essência. E ele amava Jesus. Então Pedro, aleluia, ele vai passar 3 anos e meio com Cristo. Ele vai ver o seu ministério se desenvolvendo. Ele vai crescendo, aleluia, Jesus. Ele vai se destacando no meio daqueles discípulos. E ali já consegue ver que ele é um grande líder. Ali já consegue ver que ele tem uma grande chamada. Só que no livro de João, no capítulo 13, eu vejo novamente a vida deste homem mudando. No livro de João, capítulo 13, eu vejo uma vez após Jesus prepara a ceia. E ali começa a dar instruções e falar abertamente no meio dos céus para os seus discípulos. Jesus prepara a mesa, a Páscoa está perto. E ele começa a falar do reino dos céus aos seus discípulos. Então Jesus ele vai cingir a sua cintura com uma toalha. Ele vai pegar, aleluia, Jesus, uma bacia. E ele vai começar, aleluia, a lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega na vez de Pedro, mais uma vez aquele homem prontamente vai falar: Jesus, os meus pés você não vai lavar, porque tu és mestre. E quem lava os pés são os servos, aleluia. Jesus fala: calma, Pedro, vocês estão limpos, mas é necessário que eu vos lave os pés. Então ele novamente vai falar: Senhor, você foi lavar os pés, então lava as mãos e também a cabeça, que ia tomar um banho, aleluia, Jesus. Vocês estão limpos, somente um entre vós está. Então ele vai voltar para a mesa e vai se assentar. E ele vai começar a falar que entre vós há um traidor. Pedro ele novamente vai falar para João: pergunta para Jesus quem é o traidor. João vai falar: quem é o traidor, Jesus? Aquele a quem molha o pão e der o bocado, esse é o traidor. Judas come do pão, ele se levanta e vai embora. Então Jesus ele fala: chegou a hora do filho do homem, eu vou morrer, eu vou para a cruz. Pedro novamente fala: Jesus, eu não vou deixar o Senhor ir para a cruz. Estes podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar, aleluia, Jesus. E quando eu olho para essa palavra, quando eu olho para essa fala de Pedro, eu vejo, aleluia, Jesus, o primeiro passo para a sua queda. Eu vejo, aleluia, Jesus, o primeiro degrau para a sua ruína. Pedro, ele se achava abaixo dos seus irmãos naquele momento. Eles podem até te abandonar, Jesus, mas eu não vou te abandonar. Eles podem até te deixar, mas eu não vou te deixar. Eu quero falar algo para você nesta noite, que é um cuidado que nós temos que tomar. Porque a partir do momento que nós se achamos algo suficiente, que nós podemos e fazemos alguma coisa, nós vamos, aleluia, para um caminho aonde pode preceder a nossa queda. Porque não somos nós que fazemos, é Cristo quem faz. Não somos nós que pegamos, é Cristo quem pega. Não somos nós que pegamos, é Cristo quem pega. Aquele que se acha algo suficiente, ele não entendeu que é pela graça que fazemos. Nós somos dependentes de Cristo. Ninguém faz nada sozinho, porque se não fosse Cristo nós não estaríamos aqui. Se não fosse com Cristo nós não estaríamos sendo libertos. Se não fosse Cristo nós nem teríamos saído do mundo. Mas Pedro ele fala: eu não. Eles podem, mas eu não. Meu Deus. Então eu vejo este homem no auge do seu ministério. Pedro ele é a cabeça, mas no auge do seu ministério eu vejo a sua ruína, a sua queda. Deus grande. Porque ele se achou autossuficiente. Jesus fala: Pedro,
Hoje mesmo, não é amanhã. Hoje mesmo, Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Então a palavra do Senhor vai dizer que Jesus levanta da mesa e ele fala: vamos, porque a minha alma está aflita e eu preciso orar, eu preciso falar com o Pai. Pedro e João, quando eles chegaram no Getsemane, vamos mais um pouco distante orar. E quando aleluia Jesus, eles vão orar, Jesus fala: espera aqui, ora, e eu vou orar um pouco mais à frente. Depois de 1 hora de oração, quando ele voltou, cadê Pedro? Estava dormindo. Cadê Pedro? O homem que daria vida ao previsto estava dormindo. Aleluia, Jesus. Tem tanta gente que fala que faz, mas não ora. Tem tanta gente que se acha suficiente, mas não vigia. Sabe por que tanta gente está indo hoje? Isso é triste, meus irmãos. Sabe por que tanta gente saindo da presença tropeçando? Porque acha que pode fazer uma coisa, mas não pode orar e vigiar 1 hora com isso. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de dança. Porque se eu estiver na igreja, o corpo cai. Se eu estiver na igreja, o movimento acontece. Mas dentro da casa, só Deus está vendo. Aleluia. Mais importante do que estar com o microfone na mão é a vida de oração que você tem dentro da sua casa. Mais importante do que estar aqui cantando é a vida de oração que você tem em particular com o Senhor. É no secreto. O ministério não é aqui. O ministério é em secreto. O ministério ele começa dentro do seu quarto. Jesus ele vem e fala: Pedro, já está dormindo, homem. Não pudeste chorar e vigiar 1 hora comigo. Segundo passo para a queda deste homem. Só que Jesus, como eu falei, sabia do potencial que tinha dentro dele. Mas quando Jesus ele quer nos lapidar, quando Jesus ele quer nos transformar, ele permite a nossa queda, ele permite a nossa ruína. Muitas das vezes, para nós aprendermos que nós somos totalmente dependentes dele. Então eu vejo o cenário da crucificação pronto. Jesus volta. Judas, numa traição injusta, veja o seu rosto. Ele é preso. Aleluia, Jesus. É levado até Pilatos. Melhor Aná e Caifás. E neste momento, aleluia, Jesus, eu vejo o 3º passo para a queda deste homem. Pedro e João estão acompanhando Jesus de longe. E ele está sendo conduzido à casa do sumo sacerdote. Jesus ele entra, ele está algemado. Mas quando João e Pedro chegam à porta da casa de Anás, uma criada, aleluia, vai falar: mas você também não é seguidor daquele homem? Pedro ele fala: não, eu não sou seguidor daquele homem. E quando ela fala: você também, ela sabia que João era. Mas a pergunta vai para Pedro: você também é? E ele: não, eu não sou. Então João vai conversar com a mulher e vai falar: deixa ele entrar. E quando ele está lá dentro, tem uma fogueira. Você vai entender o que eu quero dizer no final dessa mensagem. Tem uma fogueira, estão ali os guardas e também os criados, os servos, estão ali se esquentando por causa do frio. E novamente vão falar: você é meu, você é seguidor daquele homem. Pedro prontamente fala: eu não. Eu não sou seguidor dele. Mas uma pessoa que estava, quando ele cortou a orelha de Malco, vai dizer: eu te vi no jardim. Você é seguidor do Nazareno. Então ele vai blasfemar contra Jesus e falar: eu não sou seguidor deste homem, eu nunca vi nem conheço. Então o galo vai cantar. Jesus põe os olhos em Pedro, aleluia, Jesus. Então o remorso vai cair sobre a vida daquele homem. A queda de Pedro. A ruína de Pedro. Aquele homem que estava todo empolgado. Aquele homem, aleluia, Jesus, que estava cheio, aleluia, Jesus. Aquele homem que viu tantos milagres. Aquele homem que teve tanta fé ao ponto de andar sobre as águas. Aquele homem que viu Jesus ressuscitando a morte no leito. Aquele homem, aleluia, Jesus ressuscitando. E Jesus pegando o céu, levantando o coxo, aleluia, Jesus.
a sua ruína. Pedro negou a Jesus. Só que a palavra vai dizer que então Jesus ele é interrogado, é esbofeteado, é pregado numa cruz por mim e por você, para nos dar a salvação que nós não merecíamos. Aleluia, Jesus, o sofrimento daquele homem, ele é vestido como um palhaço, é colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, ele é zombado, aleluia, Jesus. Preferiram soltar um criminoso do que soltar aquele que não tinha pecado, mas para que se cumprisse a promessa de Deus, aleluia, é pregado nas suas mãos, é levantado no madeiro, aleluia, e o seu espírito foi entregue para Deus, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite, para que a graça necessária tivéssemos alcançado um dia. Jesus é crucificado. Todos fugiram. Cadê os 12? Todos fugiram. Pedro negou. Judas já se matou, se reformou. Só que a palavra vai dizer que no domingo de manhã, Maria Madalena e algumas mulheres vão olhar todo mundo de Jesus. Vai chegar lá, a pedra foi removida. E não foi de fora para dentro, foi de dentro para fora, aleluia, Jesus. E quando ela vai chegar lá, tem dois anjos sentados, um na cabeça e um nos pés, onde Jesus estava deitado. Ela está chorando de joelho. Então ela vai ouvir uma voz: mulher, porque procura dentre os mortos aquele que já ressuscitaste. Procura dentre os mortos aquele que já ressuscitou, aleluia. Então ele vai chamar ela pelo nome: Maria. Rabone, é o Senhor, és tu, mestre. O coração daquela mulher vai se encher de esperança, o coração daquela mulher vai se encher de alegria. Maria, vai e conte aos teus irmãos o que tu viu, porque eu ressuscitei. Maria vai correr naquela casa onde eles estavam, todos com medo, de portas trancafiadas, aleluia, para ninguém entrar, ninguém prender, ninguém matar. Irmãos, eu vi o mestre. Irmãos, eu falei com o mestre e ele está vivo. Então Jesus vai aparecer pela segunda vez. Tomei incrédulo, não acredito. Ele aparece pela terceira vez. Então, aleluia, Jesus ele vai aparecer novamente para Maria. E ele vai dizer: Maria, fala para os seus irmãos voltar para Galiléia, porque lá eu vou encontrá-los. E eu quero que você acredite nisso. Eles estavam em Jerusalém e Jesus queria ter uma última conversa com eles na Galiléia. Então, aleluia, Jesus, era questão de 100 quilômetros de Jerusalém até a Galiléia. Eu acredito eles andando passo por passo, pensando no que Jesus tinha para falar para eles. Pedro estava com remorso por ter negado Jesus. Todos tinham deixado o mestre. Eu acredito que a tristeza tinha tomado conta do coração daqueles homens. Eu acredito, aleluia, Jesus, que a frustração tinha tomado conta daqueles homens. Todas as promessas que Jesus fez um dia, será que acabou? Será que o apostolado que Jesus prometeu acabou? Será, aleluia, Jesus, que tudo que nós vimos foi apenas ilusão, aleluia, da nossa cabeça, e agora vamos voltar para a nossa rotina? Será que nós vamos voltar para a nossa vida comum? Então eles vão chegar na Galiléia. E nós vamos chegar no texto ao qual nós acabamos de ler. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele demora para vir. Então estão todos à beira da praia. Preste atenção no que eu vou dizer. Pedro, ele vai tomar uma atitude. E eu acredito que na cabeça dele ele pensou: já que Jesus não veio, eu vou voltar a pescar. Já que Jesus não apareceu, eu vou voltar a pescar. Pedro, naquele momento, estava largando a rede que o Senhor colocou nas suas mãos e voltou a pegar as redes de pescar peixe. A frustração no coração daquele homem era tanta que ele estava a ponto de largar o seu ministério. A frustração no coração daquele homem era tanta que ele estava a ponto de largar todas as promessas. A frustração no coração daquele homem era tanta que ele estava a ponto, aleluia, Jesus,
voltar para uma vida comum e voltar para a sua vida de pescador. Preste atenção. E algo que eu disse, nós devemos orar pelos nossos líderes. Nós devemos orar pelos nossos líderes, porque os nossos líderes têm poder de influência, tanto influências boas como influências ruins. Porque quando Pedro ele fala assim, eu vou voltar a pescar, todos vão dizer, nós também vamos. Nós também vamos. Então oremos pelos nossos líderes, aleluia. Intercedemos pelos nossos líderes, aleluia, Jesus. Porque se ele subir, sobe junto. Se ele cair, tu cai junto, aleluia, Jesus. O Espírito Santo, Pedro fala, eu vou voltar. Então todos vão falar, nós também vamos. A palavra do Senhor vai dizer que entrando dentro do barco, eles vão pescar. E sabe o que é lindo a palavra de Deus? Que quando eu olho para este cenário, eu lembro do mesmo cenário do primeiro encontro de Pedro com Jesus. Quando eu olho para este cenário, aleluia, eu lembro do primeiro encontro, onde Jesus revelou a chamada de Pedro, onde ele não olhou para as qualidades, onde ele não olhou para a aparência, onde ele não olhou para aquilo que o homem poderia ver, aleluia. O cenário ele já está preparado, o cenário é de frustração, o cenário é de angústia, o cenário é de tristeza, o cenário é de desânimo. Preste atenção que você vai dar glória e a graça ela vai te restaurar nessa noite. Pescar a noite toda. Pescar a noite toda. E quando amanhecer o dia novamente, nada pescaram. Eu acredito que Pedro ele ainda não tinha conseguido entender. Ele ainda não lembrava, Jesus, do primeiro encontro. Mas João estava ligado. João estava esperto. Então a palavra do Senhor vai dizer que logo de manhã um homem vai aparecer na praia. E ele vai fazer uma pergunta. E é interessante a fala deste homem. Ele vai levantar a mão e vai dizer, filhos, tendes alguma coisa para comer? Isso aqui é lindo, meus irmãos. Quando Jesus ele fala filhos, ele está dizendo, a queda de vocês
de golpinhos, mas eu te chamo de filho. Eu te chamo de filho. Eu te chamo de filho. Ei, filho, tem alguma coisa para comer? A minha graça te restaura nesta noite. Você não vai abandonar a tua chamada. Eu vim aqui como um profeta falar para você nessa noite que você não vai abandonar o teu ministério. Você não vai abandonar a tua chamada. Satanás ele não vai te impedir. O inferno pode acontecer outra, mas as portas do inferno não vai para você. Se fui eu que te chamei, se fui eu que te chamei, é porque eu tenho potencial dentro de você. Nós passamos por um processo. Eu ia colocar isso aqui porque eu gosto muito de colocar o testemunho no meio da mensagem. Mas eu lembro que quando eu me acidentei, eu já era crente, já estava há 2 anos na presença de Deus. Mas quando eu caí no telhado, mais ou menos à altura do teto dessa igreja, e eu entrei dentro daquele helicóptero do resgate, eu não sentia minhas pernas. E minha esposa sabe disso. Eu falei, Senhor, o que vai ser de mim em cima de uma cadeira de rodas? Foi a minha queda. Eu lembro que depois da cirurgia, quando eu estava na UTI, Satanás, ele se apresentava para mim dizendo que eu ia morrer dentro daquele hospital. E eu falava, Deus, por quê? O Senhor não prometeu tanta coisa. Por que, Senhor, comigo? Eu tinha 25 anos. E minha esposa sabe disso. Eu achei que eu ia ficar só. Eu achei que para mim era o fim. E quando veio essa frustração, eu desejei a morte, porque eu não queria uma cadeira de rodas. Eu não queria estar aqui. Só que certa madrugada eu comecei a orar a Deus. E eu falei, Deus, o que vai ser de mim agora? Com 2 filhas, nós temos 2 filhas pequenininhas. Deus ele falou assim para mim, filho, se tu não andar, eu te carrego no colo. Se tu não caminhar, eu te levo nos meus braços. Se tu não andar, sou eu que vou te levar, eu te levo para ti. Se tu não andar, sou eu que vou te levar no meio dos céus. Eu não tenho mais força. E o Senhor falou, fica tranquilo, porque eu que te levantou, e fui eu que te prometi. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes o teu problema não é igual ao meu, o teu problema às vezes é muito maior do que o meu. Só que Deus está falando, a minha graça é maior do que o teu problema, a minha graça é maior que a tua limitação, a minha graça é maior que as suas lutas, a minha graça é maior do que você pensa. Se você soubesse o que eu estou sentindo aqui, meu Deus, a minha vontade de correr e chorar, então não glória a Deus, porque a presença do meu Deus. Deus ele vai restaurar com essa chuva. Vamos vindo na praia dos filhos. Tendes alguma coisa para comer? A resposta é meio seca, né? Não. Aleluia. Não. Deus fala. Aleluia. Não tem? Faz o seguinte. Para de lançar na esquerda e lançai as vossas vidas ao lado direito. Lançai as vossas vidas ao lado direito do barco. Da maneira que você está tentando, não está dando certo, então lançai as redes ao lado direito do barco. Sabe o que você está falando? Se até aqui está difícil, da maneira que você está caminhando, então bora mudar, aleluia, Jesus. Se você, aleluia, Jesus, chegou até aqui e parece que nada está acontecendo,
da primeira pesca. E quando eles lançam as redes, e aquela rede enche de peixe, João ele já está ligado. Ele fala, ei Pedro. Ele não fala para os outros. Ele fala, ei Pedro. É o mestre. É o mestre. É o mestre. Sabe o que a palavra fala? Que Pedro ele já não colocou a sua roupa. Porque Pedro ele já tinha voltado dentro do mundo. Ele já colocou lá a sua roupa. E ele nem espera. Ele chega na beira da praia. Ele joga as calças da se lança. Aleluia. Ó, mas sabe por que Deus está falando? É no lugar da frustração que eu vou te honrar. Ele vai te levar aonde você caiu, para que você possa se levantar. E se foi aqui que você começou e você parou, hoje Deus, Ele te levanta. E agora você vai dizer, lembra-te da onde caíste. Pai, a primeira hora. Lembra-te da onde caíste. E o primeiro amor. É no lugar da frustração, é no lugar da tua tristeza, é no lugar da tua angústia, aquilo que está trazendo tristeza, aquilo que está trazendo prova, aquilo que está fazendo você pensar em parar, é aquilo que vai trazer fé no seu coração, trazer alegria no seu coração, é neste lugar que Deus não quer te levantar. E na cabeça dele, eu acredito que vinha vários pensamentos. Meu Deus, mas o que ele vai falar para mim? Eu liguei ele lá atrás. Só que quando ele chega à beira da praia, presta atenção nisso aqui. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Quando ele chega à beira da praia, eles vão avistar uma fogueira, pão e peixe. Jesus perguntou se eles tinham alimento. Eles não tinham. Jesus já estava assando o alimento. Aleluia, Jesus. Enquanto eles estavam pensando, Jesus já estava caçando peixe. Mas quando Pedro foi o primeiro. Quando ele chegou na praia, eu acredito que quando Pedro levou para a fogueira, ele lembrou do quintal da casa de Ainás e Caifás. Eu acredito que toda a alegria que ele estava, todo o impulso que ele estava naquele momento, toda a fé, quando ele viu a fogueira, ele se abateu novamente. Porque é assim, Jesus. Porque é assim, Jesus, tão puro. Aleluia. Porque desse jeito o Senhor está mexendo comigo. O Senhor está mexendo com o meu psicológico. O Senhor está mexendo com o meu coração. Porque em volta da fogueira foi quando ele negou Jesus. Em volta da fogueira foi quando ele blasfemou contra Jesus. Foi em volta da fogueira que ele falou: isso aí eu nem conheço. Meu Deus. Mas quem estava do lado da fogueira agora era o próprio Cristo Jesus. Era o próprio Cristo Jesus. Era o próprio Cristo Jesus. Aleluia. Dizendo novamente, Pedro: a minha graça é maior do que o fracasso. A minha graça é maior do que a tua queda. Eu te trouxe até aqui para dizer: tudo que eu te prometi ainda está de pé. Porque quem foi louvado aqui, quem começou a boa obra,
Pedro chega e bota na fogueira, Jesus não particular com ele. Jesus fala: Pedro, vem aqui. Isso é interessante, que Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro. Só que a primeira é diferente das outras duas. Jesus ele vai falar assim: Pedro, tu me